Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Oração eficaz. Existe oração que não é eficaz? Certamente. Certamente existe. Gente, olha só. Jesus, ele se dedicou em nos ensinar a orar em várias partes. A mais conhecida, a mais falada é Mateus 6, que Jesus nos incita a orar. Mas ele nos ensinou a orar e ele mostrou como orar. Se ele nos ensinou a orar e nos mostrou como orar, é porque existe um jeito certo de oração. Bem, pessoal? Então, não é falar, graças a Deus, eu orei, graças a Deus. Ou então, eu orei, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Pronto, orei. Isso é oração? Gente, eu estou aqui conversando com vocês. Vocês estão aí me respaldando, colocando comentários. Vocês estão escrevendo e dando glória a Deus, aleluia, não sei o que. E aqui existe uma oração, aqui existe um relacionamento, aqui existe uma conversa. Eu falo com vocês e vocês respondem, e eu falo e vocês ouvem, vocês escrevem e eu vejo que vocês estão escrevendo. Isso é oração. A oração é um relacionamento. Amém? Então a oração, ela tem alguém que fala e tem alguém que ouve. Então não é uma coisa religiosa, ou de fazer assim, ou de fazer seja lá que movimento for, mas a oração não é nada disso. A oração é algo que alguém fala com alguém, e normalmente quando alguém fala com alguém na oração, existe uma certa dependência, existe uma certa submissão, ou uma certa consideração e honra. Amém? Então vamos ver. O salmista, ele escreveu no Salmo 103, de 1 a 5, uma linda oração. Olha o que o salmista fala no Salmo 103, de 1 a 5. Antes de começar, eu quero pedir, aqui nós vamos dar para você passos da oração. Nós vamos dar uma receita de como orar. Primeiro a farinha, depois o ovo, depois o leite, depois não sei o que, e vai montando, aí depois pega tudo e joga tudo no liquidificador e bate. Não, a receita, ela tem os ingredientes tudo na ordem certinha, e a forma de fazer também existe uma ordem hierárquica. Essa ordem hierárquica, ela é muito importante. Então eu quero dizer para vocês, pegue papel, pegue caneta e prepare-se para anotar os tópicos e anote também as referências. Existe uma ordem. Eu vou ministrar dentro desta ordem para que você aprenda a ordem. Essa ordem, gente, ela é importante e a palavra de Deus nos ensina esta ordem. Então nós vamos aprendendo o passo a passo. Mas anote. Você não precisa anotar tudo que eu falo, mas anote os tópicos, anote as referências. Certamente, depois, quando você pegar o seu rascunho e você ler, o Espírito Santo de Deus vai lembrar você de toda a sequência dessa ministração, quando você lê os tópicos e você lê as referências. Amém, pessoal? Pegue lá papel, pegue caneta e vamos lá. Enquanto você está terminando de pegar papel e caneta, eu vou ler a oração do salmista. Olha que oração tremenda. Salmo 103, de 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as tuas feridas, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que oração inspirada, é uma adoração na verdade. Essa oração é uma adoração. Veja, orar é entrar na presença de Deus. Orar é adorá-lo, não pelas coisas que Ele pode te dar. Orar
é adorá-lo pelo quem ele é. Quem que ele é? Ele é o santo, ele é o santo de Israel, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor soberano sobre céu, sobre terra. Ele é o único que tem domínio sobre todas as coisas, pois ele é onipotente, onipresente, onisciente, eterno e imutável. Essas são as seis qualidades de Deus que o homem nunca teve e nem vai ter. A única qualidade dessas de Deus, que são exclusivas de Deus, que o homem tinha, era a eternidade. Mas a eternidade o homem perdeu por causa da desobediência. Mas, amém. Então vamos lá. Então, orar é entrar na presença de Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer por nós. É agradecer pelo que Ele faz por nós, mesmo nós não merecendo. É expor, nessa oportunidade, é expor a Ele as nossas necessidades. Quando nós oramos e expomos a Ele as nossas necessidades, o que nós estamos fazendo de fato? Estamos dizendo para Deus: Deus, eu dependo de Ti. Quando eu falo, Deus, me dê um carro, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus me dê sustento na minha casa, Deus me dê proteção, Deus me dê o que eu preciso. O que eu estou falando para Ele? Deus, eu só terei o que eu preciso se o Senhor me der. Então, se eu peço para Deus, é porque eu estou dizendo para Deus: Deus, tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de Ti. Por isso que é importante pedir. Mateus 7,7 fala: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei. Batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra. Então Deus escreveu isso na palavra dele para a gente pedir. Quer dizer que Ele não sabe o que a gente quer e que a gente precisa? Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que nós precisamos, mas Ele nos incita a orar. Ele nos incita a orar para que nós nos posicionemos como dependentes dEle. Ele gosta que nós dependemos, que a gente se posicione na dependência. Ele sente alegria quando Ele vê que nós temos um coração que depende do Senhor. Eu, sem o Senhor, de fato, eu não sou nada. Oração é uma comunicação verbal do crente com Deus. É um diálogo, porque quando você fala com Deus, Deus ouve. Mas Deus fala também ao nosso coração. Deus, Ele responde os nossos clamores. Logo, se há uma comunicação, é porque Deus fala conosco. Se a oração é uma comunicação, de fato, Deus fala conosco. Fica também bem claro que Deus escuta todas as orações. Olha só, Deus escuta todas as orações, mas ouve apenas algumas. Deus escuta todas, mas ouve apenas algumas. Jeremias 14, 11 e 12. Jeremias 14, 11 e 12. Você que está anotando, escreve isso. Olha, escreve assim: Deus escuta todas as orações, mas ouve apenas algumas. Ok? Jeremias 14, 11 a 12. Disse ainda o Senhor a Jeremias, assim diz a palavra, disse ainda o Senhor a Jeremias: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Isso era um momento que o povo estava rebelde com o Senhor, e o povo estava em afronta com o Senhor, e o Senhor derramou a ira sobre eles. E Jeremias clamando por eles, orando por eles, Deus falou com Jeremias: não perca tempo com esse povo, não perca tempo, porque eu vou derramar juízo sobre eles. Amém? Então, pronto. Próximo tópico, anota aí. Por que nós devemos orar? Por que devemos orar? Jesus, primeiro, por quê? Jesus deu exemplo. Jesus deu exemplo. Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho.
E caindo a tarde, lá estava ele só. Ah, foi só em Mateus 14, 23? Caramba, todos os evangelhos, em várias situações, Jesus saía, se apartava dos seus discípulos e sozinho se encontrava com o Pai em oração. E ele se enchia do poder do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo. Jesus era Deus, sempre foi Deus, desde sempre, desde a eternidade até hoje, e sempre será Deus. Contudo, ele veio como homem. Ele veio como homem, e como homem, ele dependeu do Espírito Santo. Em todo o tempo, Jesus nos mostra nos evangelhos, ele orando e buscando o poder do Espírito de Deus sobre a vida dele. E ele fez obras incríveis, e ele falou que obras maiores nós faríamos, porque ele, tudo que ele venceu aqui nessa terra, ele não venceu como Deus, mas venceu como homem, debaixo do poder do Espírito de Deus. Então por que nós devemos orar? Primeiro, porque Jesus nos deu exemplo. E segundo, porque Jesus ordenou. Jesus nos deu essa ordem. Primeiro tem Mateus 7,7. Mateus 7,7 fala: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra. Amém? Eu já tinha até falado dessa passagem. Mas temos também Mateus 6, de 6 a 7, que fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Daquele tempo, as pessoas que mais oravam, ou que mais oravam, entre aspas, as pessoas que mais eram vistas orando, eram os fariseus. Hipócritas, eles iam para as praças e ficavam orando, até fingindo que estavam orando, para serem vistos como homens espirituais, como homens que eram o primeiro alvo de Deus aqui nessa terra. Enfim, mas Jesus vai e ensina diferente. Não ore nas praças, não ore em público, entra em secreto, só você e o Senhor. Ele nos ordena a entrar em secreto com Deus, na intimidade com Deus, e orar em secreto, sem vãs repetições. Não tem esse negócio de vã repetição, oração ensaiada. Não, a oração que Jesus nos ensina é chegar e você se abrir com o Senhor, entrar na presença do Senhor e adorá-lo, e dizer palavras amáveis ao Senhor, dizer palavras de carinho, dizer palavras de gratidão, dizer palavras de exaltação àquele que reina, dizer exaltação àquele que vive e vive para sempre. Amém? É dizer para Ele quais são as suas aflições, é dizer para Deus quais são as suas dificuldades, é se abrir com Ele as suas alegrias e as suas tristezas. Fala para Deus as suas alegrias, fala para Deus como eu estou feliz em ser crente, em ter largado os vícios, em ter largado a vida mundana, em ter largado a vida inútil que eu tinha. Como é bom viver a alegria de ter a presença de Deus na minha vida, de ter uma família estruturada, de ser próspero integralmente, porque na minha casa não há tristeza, na minha casa não há desonestidade, não há vício, na minha casa não há indecência e imoralidade. Ponha isso diante do Senhor, Deus se agrada disso, é isso que Jesus está falando. Vai em secreto e fala com Deus em secreto, e em secreto o Senhor vai te recompensar. Amém? Então Jesus ordenou que nós orássemos. Então por que nós devemos orar em terceiro lugar? É uma forma de batalhar, é uma forma de guerra espiritual. Lucas 10:19 fala: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Olha só o que Jesus fez. Ele te deu autoridade pelo sangue dele, para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Ele te deu autoridade para você subjugar demônios, subjugar o inferno, subjugar Satanás e toda a obra do diabo. Amém? E em 1 Tessalonicenses 3, 1 e 2,
Tessalonicenses 3, 1 e 2. Fala assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, eu quero aproveitar e dizer para vocês que estão aqui nessa live, vocês que estão aqui no YouTube, ore por nós, para que este evangelho que nós pregamos na quinta, 20 horas, na terça, 20 horas e no domingo, 10 horas da manhã. Ore para que esse evangelho que a gente prega, ele se propague. Ore para que a nossa igreja, que está mudando de nome, não é mais ICNA Brasília, não é mais ICNA Church, mas continua sendo Church. Nós somos santos e loucos. Ore para que os santos e loucos façam a loucura do evangelho e esse evangelho propague. Ore, como também acontece entre nós, para que nós sejamos livres dos homens maus e perversos. Irmãos, você que está aí na live, ore por mim, pela Rita, ore pelo pastor Ronaldo e pela Adriana, ore por esse trabalho que nós estamos realizando. É um trabalho persistente, é um trabalho que não é fácil fazer, mas o Senhor tem nos dado alegria, o Senhor tem nos dado força para continuar e prosseguir, e nós vamos avançar, nós vamos romper todas as barreiras, e o nome do Senhor, não é que ele será glorificado, ele será mais glorificado, porque glorificado ele já está sendo desde que começou a pandemia, que nós começamos esse trabalho. Amém, pessoal? E em quarto lugar, por que nós temos que orar? Porque Deus se move a nosso favor pela oração. Deus, ele se move a nosso favor pela oração. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele resiste todas as coisas, porque ele é onipotente, mas tem algo que ele não resiste. Tem um ponto fraco em Deus. Qual é o ponto fraco que Deus não resiste? Ele não resiste o quebrantado de coração. Ele cai de 4 diante do quebrantado de coração. Quando nós oramos com sinceridade, quando nós oramos com transparência, nós não precisamos fingir isso com a aparência de quebrantamento, não. O quebrantamento tem que estar lá no seu coração, porque Deus sonda os corações. Antes que a palavra chegue à sua boca, o Senhor já sondou ela lá no seu coração. Então, Deus, ele se move a nosso favor quando ele se depara com um coração quebrantado, quando ele se depara com uma oração de um crente quebrantado. Salmo 34:15, Salmo 34:15. Abram aí, anotem aí, né? Na verdade, anotem aí, Salmo 34:15. Os olhos do Senhor repousam sobre todos os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os ouvidos do Senhor estão abertos aos clamor de todos que orarem. É isso que eu falei? Não é. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ao clamor de quem? Dos justos. Está falando aqui, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem é justo? Justo é todo aquele que está justificado pelo sangue de Jesus. É todo aquele que está debaixo do poder da mão poderosa do Senhor Jesus, ou seja, seguindo os caminhos de Jesus, andando na sombra de Jesus, declarando Jesus como seu Senhor e Salvador, confessando a Jesus diante dos homens, demonstrando que você é um cristão e que você tem a semelhança de Cristo. Esse é o justo. Amém? Glória a Deus. Anote aí um outro tópico. Como devemos então orar? Então nós somos obrigados a orar. Nós precisamos orar porque Jesus ordenou, porque Jesus deu exemplo, porque Jesus ele nos disse que é uma forma de batalhar, porque o Senhor se move a nosso favor quando nós oramos, pelo nosso clamor, ele se dobra, né, pelo nosso clamor, o clamor do justo. Mas então, como fazer a oração? Vamos lá? Agora chegou o ponto crucial da nossa lição de hoje. Como devemos orar? Primeiro, nós devemos orar ao Pai.
Anota aí, orar ao Pai. João 16, 23. João 16, 23. João 16, 23 fala assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, isso é Jesus ensinando, hein? Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Então Jesus ensinou que nós temos que pedir e pedir ao Pai. Então, como que nós devemos orar? Primeiro, ao Pai. Segundo, pelo Filho. Porque ele completa esse versículo 23 com o versículo 24. E ele fala no versículo 24: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, Jesus, aquilo tudo, essa forma de fazer o cristianismo era tudo novo para aqueles que seguiam a Jesus. Jesus estava ensinando o Evangelho, e esse foi um dos pontos áureos, dos ensinos de Jesus para aqueles que se propuseram a ser cristãos. E ele falou: peça ao Pai em primeiro lugar. Em segundo lugar, ore pelo Filho, por mim. Então, quando você pedir em meu nome, até agora você não tem pedido nada em meu nome, mas daqui para frente, se você pedir em meu nome, você receberá, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 23 e 24. É ao Pai, depois ao Filho. E em terceiro lugar, no Espírito Santo. Então, ao Pai pelo Filho, no Espírito Santo. Isso faz um sentido. Então eu quero que você preste atenção nisso. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele interceda pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Senhor confirma que é Ele quem intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. Por que nós temos que orar no Espírito Santo? Porque nós não sabemos orar como convém. Mesmo a gente sabendo os passos da oração e a gente orando dentro da hierarquia desses passos e fazendo exatamente como a palavra nos ensina, nós não continuamos não saber orar como convém. Agora, por que não sabemos orar como convém? Porque nós ainda temos a natureza terrena, nós ainda temos a natureza deste mundo. Por mais que nós sejamos convertidos, nós ainda temos a natureza humana, a natureza terrena, e tudo que nós vamos pedir é com a visão limitada desta natureza. E a dimensão do Senhor, a dimensão de Deus, ela não é natural, ela é sobrenatural. Aí é que entra o Espírito Santo. Quando nós oramos, aí o Espírito Santo ele entra na nossa oração para levar essa oração para Deus com gemidos inexprimíveis. Ele vai interceder por nós para que Deus não só opere naquilo que nós buscamos e clamamos e pedimos, mas por aquilo que nós precisamos. A intercessão do Espírito Santo é buscar aquilo que nós precisamos e nós não sabemos que precisamos. Filipenses 4,19 fala: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Segundo o quê? A sua riqueza em glória. Olha só o que está escrito com as palavras, como as palavras foram empregadas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é sobrenatural, há de suprir em Cristo Jesus. Cristo Jesus é natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Ele está sentado à direita do Pai. Então vou repetir: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades, pela intercessão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que intercede tudo isso por nós e para nós. Amém? Então nós temos que orar ao Pai, pelo Filho, ao Espírito Santo. João 4,24 fala assim:
Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Judas 20 fala assim: vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Orar no Espírito é a oração em línguas. Lá em 1 Coríntios 14, nós vamos depois do Espírito Santo, provavelmente nós vamos dar prosseguimento ao Espírito Santo com os dons. E lá nos dons do Espírito Santo nós vamos falar muito sobre a oração em línguas. 1 Coríntios 14, nós vamos aprender muita coisa sobre a oração em línguas. Então, nós temos que encaixar nos nossos passos de oração a oração em língua, porque a oração em língua ela tem um propósito. O propósito dela é para edificar a nossa própria vida. Não é para Deus me dar um carro, para Deus me dar viagem, para Deus me dar dinheiro. Não, edificar a minha própria vida, edificar a minha vida espiritual. Quando eu oro em línguas, eu oro em espírito. Quando eu oro em espírito, o Espírito leva essa minha oração para Deus. E quando eu oro, eu entendo o que eu estou falando? Não. A oração em língua, ela me faz orar de maneira sobrenatural. Ela me faz orar dentro daquilo que eu preciso e eu não sei que preciso. Então, a oração em línguas ela é tão sobrenatural que eu estou orando em línguas, não estou sabendo o que eu estou falando, mas eu estou dizendo aquilo que eu preciso no mundo espiritual e Deus, pelo Espírito Santo, está compreendendo e está agindo em meu favor. É assim que funciona a oração em língua. Nós vamos entender quando nós estivermos tratando disso mais especificamente, e vai ser muito legal e edificante para todos nós. Mas vamos aqui falar da nossa oração secular, da nossa oração humana. Amém? Nós estamos falando disso. Então, quais são os tipos de oração? Os tipos de oração, anota aí. Tipos de oração. Os tipos de oração é louvor e gratidão, adoração, intercessão e súplica. Eu vou repetir para você anotar. Louvor e gratidão, adoração, intercessão, súplica. Ok? Então vamos falar um pouquinho disso. Louvor e gratidão é expor o reconhecimento dos feitos de Jesus. É declarar para Ele aquilo que você já sabe. Deus, o Senhor nos amou de uma maneira tão especial, que o Senhor nos vestiu quando nós percebemos que nós estávamos nus. O Senhor cuidou de nós, o Senhor não deixou que a peste nos alcançasse. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor não nos deixou morrer com a Covid, até aqui o Senhor nos livrou das pestes do Egito. Enfim, você vai dizer para Deus louvor e gratidão. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde, pela paz, pelo teu amor. Obrigado, meu Deus, porque hoje eu acordei e eu estou respirando e eu não preciso de oxigênio em tubo. Obrigado, Senhor, porque eu estou cheio de graça, porque o Senhor me alcançou. Enfim, louvor e gratidão. A gratidão é você agradecer a Deus pelos feitos dele na sua vida, na vida da sua casa, da sua família, enfim, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Salmo 100, versículo 4, anota aí, Salmo 100, versículo 4, ele nos dá essa demonstração. Em segundo lugar, a adoração. A adoração é declarar o que Deus é. O que Deus é? Olha só para você ter uma ideia. Deus, ele é eterno, de eternidade em eternidade. Antes que tudo fosse, ele já era. Então ele fez todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é onipotente, ele é eterno, é imutável. Olha só o quanto ele é.
Ele é um monte de coisa. Então, é declarar quem Deus é. Aí é dizer para Deus: Deus, Tu és soberano, tremendo em Teus feitos. Senhor, rocha e fortaleza. O Senhor é meu porto seguro. O Senhor é minha rocha e fortaleza. O Senhor é meu esconderijo. O Senhor é minha proteção. O Senhor é meu sustento. O Senhor é Jeová Jiré da minha vida, o que me supre todas as minhas necessidades. Declare isso ao Senhor. Isso tudo é adoração. Adoração. Salmo 18, 46. Aliás, os salmos têm N adorações que o maior adorador deixou lá escrito, que foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, o Salmo 18, 46 fala: vive o Senhor e bendito seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Olha que adoração linda, né? Então, é isso, adoração. Anote bem esses passos aí, que isso é importante, isso conter na sua oração, amém? Em terceiro lugar, intercessão, é colocar a necessidade do próximo diante de Deus. Ainda mais nos dias de hoje, né, que nós temos que orar por todos. 1 Timóteo 2, 1 a 4 fala, o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo e ele faz uma exortação. Exorto para que vocês orem por todos os homens, pelos reis, com orações, intercessões e ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investido de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, ainda mais nos dias de hoje, eu tenho orado todos os dias, como sempre eu oro, né? Sabendo disso, sabendo dessa palavra, eu sempre oro pelas autoridades, e eu oro pelos 3 poderes constituídos do Brasil, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. A gente precisa orar por esses homens, orar por essas autoridades, independentemente de sua predileção política. Isso independe, porque a gestão deles não é para os partidos deles, a gestão deles é para todos os brasileiros. Então nós temos que orar por todas essas autoridades, para que vivamos vida mansa, tranquila e abençoada. Gente, nós temos que orar por eles. Veja, resposta de oração de homens poderosos de oração, homens crentes que têm orado pelo Brasil. O presidente da Câmara, ele encabeçou um movimento que eles chamaram de formação de comitê de enfrentamento da pandemia, junto com o presidente do Senado, junto com o Ministério Público, foram ao Palácio do Planalto e fizeram uma aliança com o presidente da República e formaram esse comitê de enfrentamento à pandemia no Brasil. Isso tem 2 dias. Já surtiu um monte de efeito, já surtiu um monte de ações eficazes que não aconteceu nos últimos 12 meses. Tem 12 meses que nós estamos com a pandemia, e agora que foi formado, há 2 dias, foi formado esse comitê. Isso tudo é fruto de orações de homens crentes que oram pelas autoridades, para que o povo seja abençoado. Quando a Bíblia fala aqui, orar em favor de todos os homens, todos os homens, dos reis, são os nossos governantes, e dos que se acham investidos de autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade é outorgada por Deus, está lá em Romanos, toda autoridade é outorgada por Deus. Então, toda autoridade, nós temos que prestar obediência, nós temos que prestar até honra às nossas autoridades, assim diz a palavra de Deus. Então temos que, no mínimo, orar por elas, para que a gente tenha vida mansa, tranquila e abençoada, amém? E a súplica, por fim, a súplica é o menor dessa hierarquia.
Eu vou explicar por que é o menor. E é o menor, pode ter certeza. É pedir por suas próprias necessidades. A palavra de Deus diz que antes, mais bem-aventurado é dar do que receber, não é verdade? Então, mais bem-aventurado é interceder do que suplicar. A súplica, pronto, você pega, faz a lista dos seus pedidos e só fala para Deus e pronto, e Deus vai agir na sua vida. Filipenses 4:6 fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ore ao Senhor, faz uma lista, não deixe de fazer essa lista, que ela é muito importante. Então, nós já vimos como fazer a oração eficaz, não é isso? Então, vamos ver como ter essa oração eficaz. Olha, faça um plano de oração. Esse plano ele é muito importante. O seu plano de oração, ele tem que ser equilibrado. Número 1, equilibrado. Escreve aí, equilibrado. É dividir o tempo da oração com os 4 elementos básicos que a gente já ensinou aqui agora. Quais são os elementos básicos? Louvor e adoração, gratidão, louvor e gratidão, adoração, intercessão e súplica. Amém? Então, equilíbrio é dividir o tempo com esses 4 elementos básicos na ordem já estudada. A ordem é essa. A ordem é louvor e adoração em primeiro lugar, a intercessão e depois a súplica. Aí, nessa ordem, você desenvolve a sua oração dividindo o tempo que você tem. Eu só tenho 40 minutos para orar. Pronto, divide essas 4 partes nos 40 minutos. Amém? Então, deve tomar o menor tempo a súplica. A súplica deixa lá por último, para você só ler uma lista, pronto, que Deus ele sabe que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, a intercessão é mais bem-aventurança do que a súplica. Em segundo lugar, que você deve observar para ter uma oração eficaz, é ser organizado, ter organização na sua oração. Precisa disso para a oração? Precisa. Deus não é Deus de confusão. Tem que ter organização, sim. Preparar uma lista. Quando você prepara uma lista das coisas que você vai orar, o que você está falando para Deus? Primeiro, você está falando: Deus, eu sou organizado. Segundo, você está falando: Deus, eu não posso correr o risco de esquecer qualquer dos meus pedidos, seja para as autoridades, seja para o povo, seja para mim, seja para minha casa, seja para minha família. Entende? Então, eu tenho que ter uma lista escrita. Quando eu estou escrevendo, eu estou agindo por fé. Quando eu estou escrevendo, quem não tem fé, fala assim: se eu lembrar eu falo, se eu não lembrar eu não falo, Deus sabe. Esse que não tem fé. Quem tem fé, ele fala: não. Quando eu escrevo, o que tem fé, ele está pensando assim: quando eu escrevo, eu estou fazendo a ação da fé. Porque a fé sem obra, por si só, ela é morta. Quando você está escrevendo, é obra da fé. Quando você escreve e faz uma lista de alvos de oração, isso chama oikos, ou chama lista de oração, ou chama, enfim, tem vários nomes. Mas quem faz uma lista de oração está agindo por fé, está fazendo a obra da fé. Prepare os seus alvos de oração. Não deixe de fazer seus alvos de oração ainda hoje. 1 Tessalonicenses 1:2. 1 Tessalonicenses 1:2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. O apóstolo Paulo, você acha que ele não tinha uma anotação disso? Ele mencionava todos os discípulos dele, de vários lugares, de várias nações, de várias cidades. Então, e ele mencionava, e a gente vê isso nos evangelhos e nas cartas de Paulo. A gente vê isso nas cartas de Paulo, nas palavras que ele escreveu. Ele ia saudando fulano, beltrano, ciclano, saudando um monte de gente. E tudo isso não é lembrado de cabeça, é tudo anotado. Amém, pessoal? Em terceiro lugar, fazer pedidos específicos, coisa objetiva. Tem esse negócio de falar assim: Deus, me dê dinheiro, me faz rico. Não. Deus, me dá um emprego.
Deus, eu quero trabalhar disso, eu quero trabalhar daquilo. Eu quero, Senhor, eu gostaria de ter uma remuneração de 10 mil reais por mês, Senhor. Agora, como eu não tenho capacitação profissional para isso, meu Deus, pelo menos, Senhor, me dê um emprego de ganhar 3 mil. Eu estou desempregado, mas 3 mil para mim já estava bom. Mas eu vou trabalhar, eu vou batalhar, eu vou estudar. E quem sabe um dia eu vou ganhar 10 mil. Mas faça oração objetiva. Não faça oração, Deus, me dá um Porsche, eu quero um Porsche. E você tem condições de pagar o IPVA do Porsche? Então tem que ser coisa objetiva. Então você vai pedir um carro? Pode pedir carro sim para Deus, porque Ele é poderoso e fiel para nos dar tudo que nós pedimos para Ele. Mas Deus, peça um carro que você dê conta de pagar o IPVA. Deus não vai te dar um Porsche e você ficar devedor e perder o Porsche para a fazenda pública. Deus não vai fazer isso. Não é verdade? Tiago 5,17 fala assim, ó: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos, e orou com instância. Orou com quê? Insistência, para que não chovesse sobre a terra. E 3 anos e 6 meses não choveu. Ou seja, ele não orou de qualquer jeito. Ele não orou 2 vezes e deixou para lá, e esperou que Deus fizesse. Não, ele orou. Enquanto não choveu, ele não deixou de orar. Gente, essa passagem, anota essa passagem. Anota essa passagem de Elias aí, eu esqueci a referência. Mas essa passagem, ela fala de quando Elias orou para não chover 3 anos, depois orou para que chovesse. Quando ele orou para chover, olha só que coisa linda. O Elias chegou, ele se prostrava de joelhos, e a palavra de Deus diz que ele orava com instância. E a palavra de Deus diz que ele orava e mandava o menino olhar se tinha nuvem no céu. E não tinha nuvem no céu, o menino voltava com o recado. E ele continuava orando e se prostrava com o rosto em terra. E ele orava e mandava o menino olhar e não tinha nuvem. E ele continuava orando. E ele insistia em orar. E a Bíblia descreve que ele ajoelhou, colocou o rosto por terra e ele orava como quem tivesse dores de parto. Ou seja, depois de ter orado muito, ele orava com instância, como se alguém que tivesse dores de parto. Imagine como foi essa oração. Foi aí, nesse ponto, que o menino veio com o recado. Olha, tem uma nuvenzinha lá, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele, pois então corre e avisa lá pro rei Acabe que vai chover. Avisa lá que vai chover. E choveu. Né? Então, ele era um homem como nós, como eu, como você. Ele orou com instância. O que o Senhor espera de nós? Que nós oremos com objetividade e que nós oremos com persistência. Nós oremos com instância, que nós oremos como Elias orou. Amém, pessoal? Não abandonar os assuntos por não vermos imediatamente ter sido respondido. Tem coisas que eu orava há 5 anos atrás, eu continuo orando porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Amém? Lucas 18:1 fala da parábola do juiz iníquo. Disse Jesus, no início dessa parábola, ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele nos ensina a não esmorecermos na nossa oração. E Tiago 5:8 diz: se porém alguma coisa de vós necessita de sabedoria, Tiago 1:5-8, tá? Anota aí, Tiago 1:5-8. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante e em todos os seus caminhos. Olha, não suponha você que se você tiver um ânimo dobre, um ânimo vacilante, uma hora está crendo, outra hora não está crendo, uma hora está fazendo, outra hora está deixando de fazer. Não pense que o Senhor fará alguma coisa, pelo contrário. Deus, tudo que Ele faz e tudo que Ele age olhando para a nossa fé. Ele age olhando se nós temos fé ou não.
Confessar a palavra de Deus é o último passo aqui do nosso ensino. Ela é a garantia de nós recebermos. João 15:7 fala assim, João 15:7 fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. A palavra de Deus tem que permanecer no meu coração e na minha boca. Nós temos que declarar a palavra de Deus nas nossas orações. Nós temos que confessar a palavra de Deus para que a gente possa trazer à existência as coisas que não existem pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é poder. Agora pronto, agora chegou o prêmio da noite. Eu vou dar para vocês os 7 passos da oração. Eu só vou ditar 7 passos para você escrever aí, para você ter um roteiro de oração. Amém? Estou dando um prazozinho para você pegar sua caneta e seu papel. Pegue. Vou falar agora 7 passos para você poder usar como referência para você orar ainda hoje, para você orar amanhã cedo ao acordar, antes de sair de casa, tá bom? Não saia de casa sem orar, não faça isso. Isso é vacilo. Sair de casa sem orar é vacilo. É entregar-se à sorte do mundo. Vamos lá, faltam 3 minutinhos para encerrar. Vou falar os 7 passos da oração. 1. Ação de graças. 2. Louvores ao Senhor. 2. Louvores ao Senhor. 3. Confissão de pecados. 3. Confissão de pecados. 4. Intercessão. 4. Intercessão. 5. Confissão da palavra. 5. Confissão da palavra. 6. Confissão dos alvos. 6. Confissão dos alvos. E 7. Oração em língua. Muito bom. O ponto 7, oração em língua. Quem não sabe orar em língua, quem não ora em língua, o que você vai fazer nesse ponto? Você vai falar: Espírito Santo, eu nunca falei em língua, eu nunca orei em língua. Fala no meu coração o que é isso, Senhor. Eu vou aprender no grupo familiar, mas fala para mim, me adianta isso. Quando eu for assistir o grupo, quando eu for participar do grupo familiar, eu vou falar que o Senhor falou para mim antes do grupo familiar. Então você vai falar: Deus, Espírito Santo, fala comigo sobre oração em língua. Põe na minha língua essa língua estranha. Eu quero sentir esse prazer de orar em língua. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo. Ele vai te ajudar. Vou repetir a última vez. 1. Ação de graça. 2. Louvores ao Senhor. 3. Confissão de pecados. 4. Intercessão. 5. Confissão da palavra. 6. Confissão dos alvos. E 7. Oração em línguas. Amém, pessoal? Glória a Deus. Encerramos aqui, terminamos aqui a nossa lição de hoje. Oração eficaz. Espero que isso tenha sido uma grande bênção para você. Para mim, excepcionalmente, foi excelente. Eu aprendi maravilhosamente coisas lindas com essa ministração. Eu espero que você tenha aprendido também. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te prospere, te encha de graça e de misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra, receba essa bênção. Eu vou dar a bênção pastoral e que o Senhor Jesus te abençoe, tá bom? Amém. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e as consolações que vêm do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua proposição de trabalhar, em nome de Jesus. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te prospere, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal!